Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, os fariseus retiraram-se a fim de combinar entre si o modo como surpreenderiam Jesus nas suas palavras. Enviaram, pois, os seus discípulos com os herodianos a dizerem-lhe: Mestre, sabemos que és sincero e que ensinas o caminho de Deus segundo a verdade, sem atender a ninguém, porque não fazes acepção de pessoas. Portanto, dize-nos a tua opinião. É lícito pagar o tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua perfídia, exclamou: Por que me tentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles apresentaram-lhe um denário. Perguntou-lhes então Jesus: De quem é esta imagem e esta inscrição? E eles responderam: De César. Disse então Jesus: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Hoje nós vemos Jesus, depois de contar algumas parábolas que falavam sobretudo da rejeição dos judeus a Ele próprio. A última de que fala São Mateus antes do trecho de hoje é a parábola do banquete. Os convidados não foram dignos, rejeitaram o convite. Eles agora então se reúnem para armarem uma espécie de cilada contra Jesus. Estavam aí os fariseus, que era uma seita, os herodianos, que era um grupo político, favorável a Roma e favorável ao imperador. Eles se reúnem então para fazer uma pergunta a Jesus a respeito do imposto que se pagava ao imperador, a César. E era uma cilada, porque se Jesus respondesse que era lícito, e é interessante que eles não perguntaram se deveria pagar, perguntaram se era lícito, que deveriam pagar, todos sabiam que deviam pagar, mas se era lícito, moralmente falando. É lícito pagar o tributo a César ou não? Se Jesus respondesse que era lícito, eles diriam que Jesus era contra o povo, porque o imperador era um imperador romano, se colocava como Deus, e o povo então estaria pagando um tributo a esse imperador, que se colocava como um Deus e que oprimia o povo no sentido político. O povo não tinha a liberdade política, e era o povo de Deus, e isso os deixava muito humilhados. Se Jesus dissesse que não era lícito pagar, eles colocariam Jesus contra César, dizendo que ele era um revolucionário. E dos revolucionários que surgiram lá, os principais eram os chamados zelotas, que fizeram uma grande revolta contra César no ano 70 e depois no ano 126, contra o imperador romano, para não pagar o imposto, e por isso foram massacrados, e a queda de Jerusalém aconteceu nesta ocasião. De modo que Jesus estava ali como que cercado, né? Qualquer resposta que desse. Mas eles não esperavam a resposta que Jesus daria. E Jesus pede então uma moeda. Dê-me uma moeda. E eles apresentaram um denário, que era uma moeda romana. Havia duas moedas lá no país, uma moeda do país,
dado o povo, que era mais pobre, mais simples, e a moeda romana. E essa moeda romana só tinham, em geral, os políticos e as pessoas que tinham mais dinheiro. Porque os pobres, em geral, muitas vezes não tinham nem a moeda do país. Então, era a pobreza que havia naquela época, em Israel. E eles apresentaram, então, um denário. Valia o correspondente a uma jornada de trabalho. E Jesus olha e diz: de quem é essa imagem? Estava lá a imagem de César. De quem é essa inscrição? O nome de César. E disseram: de César. Então, dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. O texto em latim diz: reddite. Reddite ergo, quaesum Césaris, Césari. Esse reddite não é apenas um dar, é um devolver. Dá de volta a César. Já que César dá para vocês tantas coisas, e César, como imperador e como chefe do governo, ele cuida de dar para vocês as coisas, fazia as estradas e tinha lá as suas obrigações, mesmo políticas. Então, e essa moeda é dele, então dei de volta o que é dele, mas dei de volta o que é de Deus. Então, longe de entrar em conflito, César e Deus, Jesus Cristo coloca tudo no seu lugar. E ele coloca isso de modo bem imperativo: dai, devolvei a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Hoje fala-se muito em direitos humanos. E sobretudo depois da Revolução Francesa, fala-se muito em liberdade e que nós temos muitos direitos e direitos. E as pessoas são levadas muitas vezes a verdadeiras lutas de classes, sempre falando de direitos e direitos. Os comunistas se aproveitam muito desse discurso para provocar brigas entre as pessoas, cada um reivindicando os seus direitos. Realmente nós temos muitos direitos, mas os nossos direitos, eles têm um fundamento, que é o de nós sermos imagem e semelhança de Deus. Quando nós estudamos a doutrina social da igreja, o primeiro princípio, e ela tem vários princípios, mas o primeiro princípio é exatamente este: os direitos dos homens provêm da sua dignidade de imagem e semelhança de Deus. Então, por causa disso, nós temos direitos como imagens de Deus e mais ainda como filhos de Deus. Mas muitos falam em direitos e poucos falam em deveres. Então, nós temos direitos, sim, mas esses direitos correspondem a deveres. E quando Jesus diz: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus, Jesus está dizendo que nós temos deveres. Deveres para com Deus e deveres para com César, no caso, o poder temporal, e deveres para com o próximo. Por isso, hoje eu gostaria de meditar sobre esses deveres que nós temos. E infelizmente fala-se pouco, e muitas vezes procuram-se colocar o povo como que revoltado contra tudo e contra todos, e poucas pessoas conhecem quais são os seus deveres. Os deveres nossos para com Deus e para com o próximo foram escritos por Deus na nossa própria natureza humana. Fazem parte daquilo que nós chamamos de lei natural, que é aquela lei inscrita no coração de cada homem, que faz com que evitemos o mal e pratiquemos o bem. Porém, por causa da nossa natureza decaída e doente, fruto do pecado original, foi necessário que Deus nos lembrasse e nos mostrasse de modo formal, positivo e claro, quais são esses deveres. E Deus coloca isso diante de Moisés e escreve isto em tábuas de pedra. Em tábuas de pedra para ficarem bem marcados
e para nós nunca nos esquecermos. Não foi com tinta, mas foi marcando, escavando na pedra. E também porque a nossa natureza decaída é como pedra fria, e nossos corações são duros. Por isso vai dizer o profeta lá na frente: dai-me, Senhor, tirai de mim um coração de pedra e colocai em mim um coração de carne, onde estas palavras que são tuas estejam inscritas. E são 10 essas palavras que nós chamamos de decálogo. Logos, 10, deca, 10, logos, palavras. 10 palavras que estão escritas no nosso coração e que nós devemos nos lembrar sempre. Que são os mandamentos, nossos deveres para com Deus e nossos deveres para com o próximo. E que deveres são esses? Os 3 primeiros deveres, ou 3 primeiras palavras dessas normas, dizem respeito a Deus. E Deus começa dizendo: amarás ao Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. Nosso primeiro dever como criaturas, imagem e semelhança de Deus, e mais ainda como cristãos, deve ser nós amarmos a Deus acima de tudo. E a expressão do amor a Deus começa com a adoração, que é um ato interior nosso de reconhecimento de que Deus é tudo para nós e que é nosso supremo Senhor, de que Ele é nosso Senhor, que é o ser por excelência, enquanto nós somos criaturas. Por isso nós nunca devemos nos colocar no lugar dele, sempre submissos. E quando nós nos prostramos diante de Deus, numa atitude externa, nós estamos expressando aquela atitude interna que é a de reconhecimento e de adoração. Não terás outros deuses diante de mim. Deus falava isso com relação aos deuses pagãos da época, e havia tantos. Se olharmos lá no Egito, de onde o povo tinha saído, cada cidade tinha o seu Deus próprio. Mas agora Deus vai dizer: sou eu o único Deus. Os outros são falsos. Os deuses pagãos são demônios. Todos. E quando se adora um Deus que não é o verdadeiro, está se adorando o demônio. Então não terás outros deuses diante de mim. Mas não digo só deuses do ponto de vista formal, porque pode-se adorar o dinheiro como Deus, dando a vida por ele e para ele. Pode-se adorar também uma pessoa como Deus, deixando tudo por causa dessa pessoa, inclusive pisando nas leis de Deus por causa dessa pessoa. Pode-se adorar também o próprio prazer da vida, deixando Deus de lado e se colocando diante do prazer como se fosse o seu próprio Deus. Pode-se adorar também o poder, e por causa do poder, a lei de Deus é pisada, conspurcada. E digo isso na vida de cada um de nós. Por isso é preciso voltarmos a essa verdadeira adoração, e que Cristo fala que será em espírito e em verdade, que vai ter suas expressões exteriores. Quando vamos à Eucaristia, o primeiro ato do Filho no altar é um ato de adoração. Por isso ele se imola na cruz e se imola no altar, sem o derramamento de sangue. Por isso é chamado de incruento. Exatamente por quê? Porque ele está fazendo ali um ato de adoração como vítima que se submete e que morre na cruz, e aqui misticamente, em homenagem, em honra ao Pai. E essa adoração deve ser feita por nós no dia a dia, que não são apenas rituais, mas são sobretudo atos interiores, que se expressam de modo ritual, muitas vezes. No segundo mandamento vamos ver: não tomar seu santo nome em vão. Vai em linha do primeiro, porque se eu adoro, eu não vou desrespeitar, vou sempre honrar, de modo que as superstições, as magias, e
coisas semelhantes, os adivinhos, ou os poderes que são dados à natureza, poder dos cristais, do tarô, do vento, das árvores, das chamadas energias. Tudo isso são superstições que nos afastam de Deus e nos levam para o demônio. O colocar seu futuro ou a sua vida sob o poder dos astros, dos orixás, dos passes, ou coisas do tipo, são superstições que nos afastam de Deus e nos impedem de adorar o verdadeiro Deus. Por fim, o dever de nós, uma vez por semana, nós guardarmos para Ele. E para nós, o domingo, porque o domingo é o dia da nova criação, porque Cristo ressuscita no domingo. É o dia do povo de Deus, do novo povo de Deus, porque Jesus manda o Espírito Santo também no domingo. Daí a obrigação de nós, um dia na semana, tirarmos, esse dia é dado para Deus que me deu todos os outros. Ele quer que eu descanse, quer que eu fique mais tranquilo, quer que eu busque mais a Ele, quer que eu formalmente o adore. Por isso a igreja, ela nos ensina que nós temos obrigação de ir à Santa Missa todos os domingos do ano. E coloca até sob pecado mortal, porque você deixa de dar a Deus o que é de Deus, tira dele um direito que ele tem, por isso comete-se um pecado grave quem falta a missa no domingo. Então vejam, dar a Deus o que é de Deus, estão lá nos mandamentos, os 3 primeiros. Os outros dizem respeito ao próximo, seja os nossos superiores, seja o nosso próximo mais próximo, e não seja nosso superior. E o 4º mandamento vai falar exatamente dos deveres que nós temos para com nossos superiores. Honrar pai e mãe significa amar, respeitar, obedecer. E aqui diz respeito não só aos nossos pais biológicos, ou aqueles que cuidam de nós, como família, mas os nossos superiores, sejam os superiores civis, sejam os superiores pastores nossos. Daí vem o Estado, que tem um poder dado por Deus, não para oprimir ou para ir além dos direitos de Deus, mas o Estado, ele existe com a missão de cuidar do que é temporal para nós, está no tempo, aqui na terra, em vista de algo muito maior, que é a vida eterna. Por isso o poder do Estado, ou o poder temporal, deve nos dar os meios para que tenhamos o bem comum, por isso cuidando de todos e de cada um, para que nós tenhamos os meios para alcançarmos o nosso fim último, que é a vida eterna. Por isso, o Estado é para servir a sociedade, e não a sociedade para servir o Estado. E a tendência, nos últimos 100 anos, pelo menos, ou talvez mais, é que o Estado se coloca muitas vezes como Deus, e as pessoas vão obedecer e se submeter ao Estado como se fosse um Deus, aquele Deus que vai dar um paraíso aqui na terra, a quem todos devem se submeter e adorar como Deus. Isto não é católico. O poder vem de Deus, então existe um ser maior que é Deus. E veja que Jesus manda pagar o imposto a César, e ele mesmo paga também. E quando Pilatos diz a ele: não sabias que eu tinha o poder de te condenar ou de te absolver? Jesus diz: nenhum poder terias sobre mim se não tivesse sido dado do alto. Então Jesus não contesta o poder de Pilatos, pelo contrário, ele
Diz, realmente tem. E esse poder foi dado do alto, mas deve ser exercido em função do bem comum e com limites. Não pode entrar nas consciências das pessoas. Não pode manipular as consciências das pessoas. Não pode ir lá dentro da família e dizer o que os pais têm que ensinar a seus filhos. Isso não é usurpação do direito. E não é assim que funciona, isso vai além, porque as famílias são células máteres da sociedade que se reúnem, e na reunião de famílias nós temos o Estado, mas as famílias conservam sua autonomia de educação e de cuidado de seus filhos, e são ajudadas, auxiliadas pelo Estado, que deve buscar o bem comum, do ponto de vista social. Essa é a doutrina da igreja. Então o Estado não pode fazer uma lei que vá contra a lei de Deus e vá contra as próprias pessoas, porque ele não é Deus, ele não é o fim em si mesmo, como dizem os positivistas que fizeram a república aqui no Brasil. Não é o fim em si mesmo. O fim é cuidar do homem em vista de um fim maior, que é a vida eterna, como nós sabemos. Mas mesmo assim devemos amar, respeitar e obedecer naquilo que não vai contra a lei de Deus. Isso é a doutrina social da igreja, e que está muito esquecida, porque penetrou nos ambientes eclesiais uma doutrina que não é católica, que é uma doutrina materialista, em muitos casos, que procuram levar o homem apenas a uma revolução, provocando no homem uma destruição do homem pelo homem, e se esquecer do valor maior, do valor supremo, que é a vida eterna. Nós estamos no tempo em vista de algo muito maior que vem depois, que é a eternidade, a nossa salvação. Mas também a igreja tem seus superiores. Então, quando diz honrar pai e mãe, nós da igreja temos superiores. E Cristo constituiu a igreja como uma sociedade visível e colocou pastores da igreja. E como sociedade visível tem um superior, que é o Papa. Mas não só a sociedade visível, a igreja é comunhão, e ele é o princípio, fundamento dessa comunhão. E não é só comunhão, é povo, é um povo de Deus, ele é o chefe, cabeça visível desse povo de Deus. Então é sociedade, comunhão, povo de Deus, mas é também corpo místico de Cristo, do qual ele é cabeça, e as autoridades da igreja, o Papa para o mundo inteiro, os bispos reunidos como colégio, em comunhão com o Papa, e cada um como chefe da sua diocese, e depois os padres em comunhão com o seu bispo, fazem parte e agem em persona Christi Capitis, ou seja, como na pessoa de Cristo, cabeça. É isso a igreja. De modo que os nossos deveres para com as autoridades da igreja devem ser os mesmos com os nossos pais, que são 3: respeito, amor e obediência. Sendo que a obediência está limitada à obediência a Deus, mas a obediência que nos leva a Deus, mas devemos obedecer. A única coisa que impede essa obediência é quando há alguma ordem de qualquer autoridade que nos afaste de Deus. Então aí não é obediência, é abuso de autoridade. Mas fora disso, e temos que ter o cuidado de não ficarmos julgando tudo que se manda fazer, porque nós nos perdemos. Olhemos tudo sempre à luz do que a igreja sempre ensinou, mas devemos sempre respeitar, amar e obedecer. A mim me entristece muito o ambiente em que nós vivemos na igreja, em que tudo que nós fazemos é sempre colocado no crivo, e as pessoas muitas vezes criticam, desrespeitam e falam mal, e sobretudo com relação às autoridades da igreja. É muito duro isso, porque nós estamos numa caminhada
de destruição da própria vida católica. Porque o problema não está se a autoridade agiu mal ou bem, mas está na nossa reação, não contra o mal ou o bem que tenha feito, mas contra a própria pessoa. E isso é mal. Isso é ruim. Porque nós vamos perdendo o verdadeiro sentido de igreja. O verdadeiro sentido de comunhão da igreja. Porque estaremos sempre com o pé atrás diante de qualquer autoridade. Isso é ruim. Isso não é católico. Julgando das intenções dele, isso não é católico. Porque sempre vai encontrar quem critica, quem condena, quem julga das intenções, quem acha que tem acesso a todas as informações possíveis e imagináveis a respeito de quem manda, de quem é superior. E enquanto deixa de cuidar do principal, que é da própria santificação. Os verdadeiros reformadores da igreja são os santos. Mesmo aqueles que estão nas grutas, nos eremitérios espalhados pelo mundo. Esses são os verdadeiros restauradores da igreja. A restauração da igreja começa lá no confessionário, quando arrependidos, nós pedimos perdão dos nossos pecados e saímos dispostos com o compromisso de mudarmos de vida. E não abusamos do sacramento da confissão, achando que ali é uma espécie de lavanderia. Lavo minha roupa, mas sei que vou sujar depois, sem nenhum compromisso de mudança. E abusa-se. Preciso tomarmos o cuidado com relação a isso. A mesma coisa com relação à Eucaristia. Vai-se a Eucaristia sem nenhum cuidado, sem nenhum respeito. Eu vou possuir ali Jesus, que vai ser em mim e eu nele. E vou com uma displicência, como quem vai para qualquer banquete, qualquer festa de amigos. Não é assim. Não é assim. Depois que comunga, como se nada tivesse acontecido, os santos que consideravam o seu paraíso aqui na terra, quando comungavam. E nós temos esse descuido e muitas vezes essa indiferença diante de tão grande tesouro que é o tesouro da Eucaristia. Desrespeitando, mesmo interiormente. Sai da comunhão sem a devida ação de graças, conversa com um, conversa com o outro, brinca ali, brinca colar, e dentro não tem mais nada. A pessoa própria expulsou aquela graça que recebeu, acabou de receber. É o nosso grande tesouro, guardado em vasos de barro, é verdade, mas continua sendo um tesouro. Os outros mandamentos dizem respeito também ao nosso próximo, com relação ao cuidado com a vida do próximo, o cuidado com os bens do próximo, o cuidado de viver a castidade, quer dizer, ter aquela perfeita ordem, e sobretudo hoje, em tempos difíceis, nesse ponto, que vivemos um ambiente extremamente erotizado nas conversas, nas artes, na música, no cinema, na televisão, e com a facilidade que se tem hoje com a internet de ter essa invasão das casas e dos corações, com tanta sujeira, com tanta pornografia, que vai destruindo cada vez mais o amor na nossa juventude, destrói a capacidade de amar. Nós temos que lutar muito para vivermos a castidade. Castidade na nossa vida interior, castidade no namoro, castidade própria do matrimônio, castidade na vida consagrada. O ambiente é terrível nesse sentido. E nós somos também frutos, no certo sentido, dessa época em que vivemos. Mas os mandamentos continuam e não mudam. Os deveres nossos para com Deus não mudam. Deus vai nos falando também da necessidade de cuidarmos, eu disse, dos bens materiais do outro, da vida do outro, mas também da boa fama do outro. E é isso que vai falar o 8º mandamento, quando fala de não levantar falso testemunho, a nossa responsabilidade pela boa fama do próximo, que hoje ninguém mais cuida.
é uma vergonha. Fala-se de todo mundo sem nenhum respeito pelo bom nome do outro. Nós precisamos ser diferentes. Temos que respeitar o nome do próximo e não sairmos por aí falando ou insinuando coisas. Isso é errado. Estamos passando por cima do direito que os outros têm da boa fama. Todos esses deveres, seja para com Deus, seja para com os nossos superiores, seja para com o próximo, seja para conosco mesmos, é exatamente isso que Jesus quer dizer aí. Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Nós só queremos, venha a mim, venha a mim, venha a mim. Mas o que é que eu vou dar? E é uma ordem. Eu penso muito nos meus direitos e os meus deveres. É preciso meditar nisso, porque quantas vezes nós ofendemos a Deus com a nossa arrogância. Muitas vezes há uma arrogância espiritual, né? Porque eu sou católico, eu posso fazer o que quiser. Não é assim. Não é assim. Por isso peçamos a Deus a graça de compreendermos bem de que temos obrigações a cumprir e levemos a vida a sério, levemos o nosso cristianismo a sério e não ficamos brincando de sermos cristãos. É claro que tantas vezes somos fracos e caímos, e Deus, na sua bondade e misericórdia, nos acolhe e nos dá o perdão. É isso que Ele faz na confissão, sobretudo. Mas Ele quer de nós o compromisso de emenda, de mudança de vida. Ele dá a graça, mas quer de nós uma resposta. Nunca nos conformemos com o pecado. São Paulo diz isso, não vos conformeis com este século. Não vos conformeis. Porque quem comete o pecado se torna escravo do pecado, vai dizer nosso Senhor. Mas lutemos sempre. E nunca desanimemos. Com confiança na misericórdia e no perdão. São João Evangelista diz, filhinhos, não pequeis. Mas se pecardes, lembrai-vos que tendes no céu um advogado, que é Jesus. Temos também uma advogada, que é Maria. Peçamos a ela que nos interceda sempre por nós, para que Nossa Senhora, que nos dá nos é exemplo, modelo, já pronto, né, na santidade para nós, que ela nos conceda essa graça, de cumprirmos sempre a lei de Deus. Quando uma mulher louva Maria e diz, bem-aventurada, o ventre que te portou e os seios que te amamentaram, Jesus disse, antes bem-aventurados, os que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. E esse exemplo maior nós temos nela, Maria Santíssima. Peçamos a ela essa graça de sempre ouvirmos essa palavra e colocarmos em prática. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.